Fala galera, começando hoje aqui o novo quadro do canal do Jumper Brasil. Toda segunda-feira a gente vai fazer um recap de tudo que rolou na semana da NBA. Então se você quer ficar por dentro dos destaques, das surpresas, decepções, viradas e tudo da semana da NBA, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Primeira semana já passou e 4 times seguem invictos: o Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers. Vamos começar falando pelo Boston Celtics. Celtics que foi campeão da temporada passada e estreou contra o New York Knicks num jogo que teve, obviamente, ali a cerimônia da entrega dos anéis de campeão, de campeões para os jogadores, o banner sendo levantado no TD Garden, do 18º título, e o Celtics não decepcionou. Venceu o New York Knicks por 132-109, uma partida totalmente dominante do Celtics, e a equipe poderia ter sido ainda mais efetivo ofensivamente se não tivesse parado de jogar para tentar bater o recorde das bolas de 3 pontos da NBA. Acabou não batendo, empatou ali com 29 bolas de 3 na partida, mas ainda assim foi uma vitória muito expressiva. Depois a equipe ainda venceu o Washington Wizards e o Detroit Pistons para abrir 3-0 na temporada e se colocar mais uma vez como um dos candidatos já ao título. O Celtics entrou na temporada como favorito e nos 3 primeiros jogos mostrou que realmente merecem esse favoritismo dado até agora. Grande destaque foi o Jason Tatum, que teve médias de 33 pontos, 6.3 rebotes e 6 assistências na primeira semana, 2 duplos-duplos, acertou 48% das bolas de 3 pontos e já se coloca ali como alguém que vai brigar pelo MVP. Temporada passada ele não foi MVP, obviamente, não foi MVP das finais, mas esse ano ele já começa mostrando que quer brigar pelo principal prêmio individual da NBA. Aí a gente sai de Boston e vai para Los Angeles, né, onde o Lakers também estreou 3-0, fez 3 vitórias e nenhuma derrota na primeira semana. O time venceu o Minnesota Timberwolves, uma partida surpreendente. Na verdade, os 3 jogos do Lakers foram difíceis, jogos que mostram que o time com J.J. Redick pode empolgar a torcida, tá? O Lakers venceu o Minnesota Timberwolves, que é também um dos favoritos do Oeste, tem um baita de um time, com Anthony Edwards, com Rudy Gobert, Julius Randle. E depois passou por Phoenix Suns, de Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. E depois o Sacramento Kings, que trouxe o DeMar DeRozan para essa temporada. E o Lakers venceu os 3 jogos, teve dificuldade, mas mostrou resiliência e começa 3-0. E obviamente, acho que o grande momento da semana da NBA foi a estreia do Bronny James, né? Ele já estreou contra o Minnesota Timberwolves e foi o único jogo que ele fez até agora. Foi a primeira vez que pai e filho estiveram em quadra ao mesmo tempo. LeBron e Bronny, mais uma vez na história, o LeBron James, obviamente. E agora o Bronny, ele deve seguir ali durante a temporada, alternando entre o Lakers e o time da D-League, o South Bay Lakers. Ele ainda deve estar com o elenco do Lakers nos próximos 5 jogos contra Phoenix Suns, Cavaliers, Toronto Raptors, Pistons e Grizzlies. Depois disso ele deve já ir para o time da D-League. E eu acredito que ele entre em quadra novamente contra o Cleveland Cavaliers, ele que é de Cleveland. Provavelmente vai ter essa outra foto histórica, né, dele jogando na cidade onde ele nasceu junto com o pai. Acredito que a grande também mensagem que o Lakers passa, né, nesse início de trabalho do J.J. Redick é que o LeBron James está passando ali a tocha para o Anthony Davis. O Davis que teve ali seus problemas de lesões, né, durante a carreira, mas que começa a temporada saudável e jogando muito bem. 34 pontos, 11 rebotes, 2.3 tocos para ele por jogo, acertando 57% dos arremessos, e foi o grande destaque do Lakers nesses 3 jogos, né? O Davis comandou ali, pegou o Rudy Gobert, que foi o melhor defensor da última temporada da NBA no primeiro jogo, e brincou com o Gobert, saiu dizendo que o Gobert não conseguia marcá-lo, depois ainda provocou o Anthony Edwards. Então o Anthony Davis também dá sinais que vem para brigar pelo MVP. Quem também começou 3-0 foi o Oklahoma City Thunder, que venceu o Denver Nuggets, Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Ok, Bulls e Hawks não são times ali que você tem muita expectativa esse ano, mas o Thunder venceu e venceu bem. Hoje o Oklahoma tem a melhor defesa da NBA, é o único time que é o único time que sofre menos de 100 pontos. O Thunder permitiu 95 pontos, 95,3 pontos por jogo aos adversários, e grande parte disso se deve ao Chet Holmgren, pivôzão ali que está no seu 2º ano. Terceiro, se você considerar ali, né, que ele foi draftado em 2022, 2023, mas ele não jogou naquela temporada, então esse é o 2º ano oficial dele, e ele começa essa temporada mostrando que vem para
assumir ali o bastão do Thunder. O Thunder que tem o Shai Gilgeous-Alexander, tem o Jalen Williams, mas o Chet já começa essa temporada sendo o segundo maior pontuador do time, com 23,7 pontos por jogo, pegando 13 rebotes e liderando a NBA em tocos. São 4 tocos por jogo nesses 3 jogos. Então o Chet vem ali para realmente assumir esse protagonismo no Thunder, que ele já teve, obviamente, no primeiro ano, mas que nessa segunda temporada ele mostra que pode ser e deve ser a estrela do time, ao lado do Gilgeous-Alexander. E ali, por fim, mas não menos importante, o Cleveland Cavaliers, que também estreou com 3 jogos e 3 vitórias, venceu o Toronto Raptors, Detroit Pistons e o Washington Wizards. Ok, são times que vão brigar na parte de baixo da tabela, mas ainda assim o Cavs fez o que tinha que fazer. 2 jogos fora de casa, venceu os 2, conseguiu vencer o Pistons, que apesar de 3 derrotas vem bem, a gente vai falar disso daqui a pouco, e mostrando ali um jogo muito coletivo, muito forte, né? 6 jogadores ali tendo médias nessa primeira semana de mais de 12 pontos por jogo. O Cavs tem o melhor ataque da NBA nessa primeira semana, fazendo 128 pontos por partida, e a 5ª melhor defesa, sofrendo 107,7. Então, um bom início de trabalho do Kenny Atkinson, que é o novo técnico do Cleveland Cavaliers, e a equipe já se coloca ali como uma equipe forte no leste, tá? A gente sabe que os principais favoritos são Celtics, Knicks, Bucks e o 76ers, mas o Cavs já começa a dar sinais de que pode entrar nessa parte de cima da tabela, e é um elenco muito forte, né? Tem ali o Donovan Mitchell, que é a estrela do time, tem o Evan Mobley, tem o Darius Garland, o Jarrett Allen, então é um time que é forte, é novo, é jovem e que pode brigar, e pelo que mostrou na primeira semana, vai brigar na parte de cima do leste. Falar agora de quem não estreou tão bem, né? Se a gente tem ali 4 equipes que ainda não perderam na temporada, outras 5 ainda não venceram. E aí a gente vai falar em tópicos aqui, porque o Washington Wizards e o Utah Jazz são 2 das equipes que não venceram. Tiveram 2 jogos e perderam os 2, mas são 2 equipes que já é esperado que vai brigar na parte de baixo da tabela, vão participar ali da Copa Cooper Flag, né, para tentar conseguir a primeira escolha do draft e sair com o principal jogador do próximo draft. E os 2 times já mostraram que realmente não vão brigar por muito além disso. O Wizards tem a pior defesa da primeira semana, 128,5 pontos sofridos de média, e o Utah Jazz tem a segunda pior, com 126,5 pontos. Então são 2 times que são mais fracos e que não devem ali lutar por nada muito além disso. São Celtics e depois teve o Cleveland Cavaliers, mas ainda assim foram 2 atuações pouco inspiradas desse time, que tem ali no Jordan Poole, provavelmente o seu principal nome, ele que fez 20 pontos de média nesses 2 jogos. Começou fazendo uma boa partida contra o Celtics, depois caiu de produção, mas tem ali 50% de aproveitamento dos arremessos, 55% nas bolas de 3. O Jordan Poole, que na temporada passada decepcionou, esse ano quer mostrar para o torcedor do Washington Wizards que pode ser a cara da franquia ali nos próximos anos. Além disso, também tem ali o pivô francês Alex Sarr, né, que foi a segunda escolha do último draft, que começou ainda sem um ritmo da NBA, 7 pontos, 5,5 rebotes nos 2 primeiros jogos, convertendo 29% apenas dos arremessos, mas é uma campanha de novato, ele tem apenas 19 anos e tá jogando, sendo titular na NBA, que teve 2 jogos muito difíceis contra 2 times que vão brigar no topo do leste. Então fica aí a expectativa de ver como que o Sarr vai se desenvolver na temporada. Do outro lado, o Utah Jazz tem um time que, na minha opinião, é um pouco mais talentoso. O Jazz tem ali o Lauri Markkanen, que chegou a ser alvo do Golden State Warriors e começou bem a temporada com 24 pontos, 8,5 rebotes por jogo. Tem o Jordan Clarkson, Colin Sexton, John Collins. É um time que, se você parar para analisar o elenco, não é tão ruim, mas está numa conferência oeste que é muito forte, e por isso o Jazz acaba sendo considerado um dos times mais fracos da conferência, e talvez por isso vá brigar ali pela primeira escolha do draft. Estreou contra o Memphis Grizzlies num jogo que perdeu, mas disputou 126-124 para o Grizzlies, e depois tomou um espanco do Warriors, 127-86. Um jogo para esquecer. O Buddy Hield fez 27 pontos, converteu 7 de 9 bolas de 3. A defesa do Utah Jazz simplesmente não teve resposta para o time do Warriors diferente e que começa também bem a temporada. Quem também não venceu foi o Detroit Pistons, que começa mais uma temporada de uma maneira ruim. São 3 derrotas nos 3 primeiros jogos, mas apesar disso, eu acho que o Pistons surpreendeu. Tá? A equipe perdeu para Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics,
e apesar das derrotas fez 3 jogos interessantes, 3 jogos difíceis. Perdeu ali um jogo para o Pacers que com uma bobeada, teve um momento que teve 6 jogadores em quadra, mas 115-109 para o Celtics, 124-118. É um time jovem, começando um novo trabalho ali com o Bickerstaff, né, no comando, e que tem o Cade Cunningham mostrando que pode sim ser uma estrela que todo mundo imaginava quando ele foi a primeira escolha do draft. Ele começa a temporada com 27,3 pontos, 8 assistências, 5 rebotes por jogo, convertendo 48% dos arremessos. Tem o Jaden Ivey, tem o Jalen Duren, então é um time muito novo ainda esse do Pistons. O Cunningham tem 23 anos, o Ivey tem 22, o Duren tem 21, o Isaiah Stewart 23, o Ron Holland tem 19. E aí você tem algumas peças como o Tobias Harris e o Tim Hardaway Jr. para dar uma experiência para o elenco, mas é um início de trabalho do Bickerstaff e que já mostra alguns sinais positivos, dificultando jogos contra favoritos no leste. Se o Pistons surpreendeu apesar das derrotas, Sacramento Kings e Denver Nuggets não deram a mesma impressão. O Kings, que na temporada passada venceu 46 jogos e foi uma das surpresas da temporada e que era considerado para essa um time que ia brigar no topo do Oeste, trouxe o DeMar DeRozan para fortalecer ainda mais o time. Estreou com derrota para o Minnesota Timberwolves em casa, depois perdeu para o Lakers em Los Angeles, mas apesar de serem jogos difíceis, o Kings decepcionou porque todo mundo imaginava que a chegada do DeRozan poderia transformar esse time e colocar esse time num outro patamar, o que não aconteceu. Obviamente que está muito cedo para qualquer previsão, são só 2 jogos de 82 que o Kings vai fazer, né, que todos os times fazem na temporada, mas o Kings nesses 2 jogos teve a terceira pior defesa da NBA, sofreu 124 pontos por jogo, é muito para um time que quer brigar no topo do Oeste, ainda mais o Oeste, que é a conferência mais forte da NBA, então precisa ver como que o time treinado ali pelo Mike Brown vai conseguir responder a essas 2 derrotas. O próximo jogo é hoje, né, na segunda-feira contra o Portland Trail Blazers, depois pega o Utah Jazz, então são 2 jogos teoricamente fáceis. O Kings precisa vencer de 2 vitórias ali tranquilas para voltar a impressionar e voltar a criar boas expectativas na temporada. O último time que segue ali sem vencer na temporada é o Denver Nuggets, que estreou com derrota para o Oklahoma City Thunder e depois perdeu para o Los Angeles Clippers, os 2 jogos em casa, e o Nuggets até agora tem o pior ataque da NBA. Uma temporada que começa de uma maneira totalmente inesperada para o time que tem o atual MVP da liga, 3 vezes MVP na carreira, o Nikola Jokic, tem o Jamal Murray, perdeu ali quem teve o Caldwell Pope, que foi para o Orlando Magic, trouxe o Russell Westbrook, que até agora não conseguiu, né, nesses 2 primeiros jogos não conseguiu corresponder. O Westbrook com média de 4 pontos, 3,5 assistências por jogo, jogando ali 20 minutos, é pouco para um jogador do calibre dele, e o Nuggets começa sendo talvez a grande decepção. Tudo bem, jogos difíceis, tá? Principalmente contra o Thunder, contra o Clippers em casa, o Clippers sem Kawhi, sem o Paul George que foi embora, eu acho que é uma decepção bem grande, mas início de temporada, precisa ver como que o time vai responder também. Próximo jogo contra o Toronto Raptors, expectativa fora de casa em Toronto, o Nuggets precisa dar uma resposta. Outros times que até venceram na primeira semana, mas que não foram bem, decepcionaram, foram Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers. O Bucks estreou vencendo o próprio 76ers, mas depois sofreu derrotas para Chicago Bulls e Brooklyn Nets. Um time que é considerado uma das principais forças do leste. Tem o Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard. A expectativa era de um início 3-0 aqui, tá? Ainda mais que a única vitória deles foi contra o 76ers, que não teve Joel Embiid e nem o Paul George, os 2 fora por lesão. E aí depois pegou 2 times que são mais fracos do que Milwaukee. O Doc Rivers precisa também acertar esse time. Apesar do Giannis e do Lillard estarem combinando ali para 54 pontos por jogo, o time vem permitindo muitos pontos. O Bucks sofreu 119 pontos por jogo nesses 3 jogos, e isso tendo vencido o Philadelphia, permitindo só 109 pontos. Sofreu 133 do Chicago. Início preocupante de Milwaukee, apesar de serem só 3 jogos, a equipe perder para 2 times mais fracos e estando completa é um pouco decepcionante. Completa não, porque não tem o Chris Middleton, mas ainda assim os 2 principais jogadores jogando e saudáveis, todo mundo esperava mais do Bucks. E o Philadelphia 76ers, sem o Paul George, com uma lesão no joelho, sem o Joel Embiid, que já havia falado que não ia jogar back-to-backs, né, não vai jogar em noites seguidas, e que começou a temporada fora do nada, ninguém imaginava, mas ele não jogou nos 3 primeiros jogos ali do Philadelphia.
A equipe perdeu para o Milwaukee Bucks, depois perdeu para o Toronto Raptors, um time que todo mundo imagina que vai brigar nas últimas posições ali do leste, e aí surpreendentemente venceu o Indiana Pacers, o Pacers que também não começa tão bem a temporada, todo mundo imaginava que o Pacers venceria esse jogo, né? É um time que tá completo, tem o Haliburton, tem o Pascal Siakam, o Miles Turner, mas perdeu para a equipe do Philadelphia 76ers, num jogo inspiradíssimo do Tyrese Maxey, que fez 45 pontos, ele que já tinha feito 25 contra o Milwaukee, 24 contra o Toronto, fez 45 contra a Indiana, apesar de ter tentado 32 arremessos, 17 bolas de 3, convertendo apenas 5, ele fez a maior pontuação da semana, 45 pontos. A semana teve 3 jogadores alcançando ali, superando a marca de 40 pontos, e só o Maxey venceu, tá? O Philadelphia venceu ali o Indiana Pacers com 45 pontos dele. Os outros jogadores a conseguir a marca foram o Nikola Jokic, que fez 41 pontos contra o Los Angeles Clippers, mas o Clippers venceu. O Nuggets é um dos times que ainda não venceu na temporada. E o Luka Doncic, que fez 40 pontos contra o Phoenix Suns, mas que também não foi o bastante para a equipe de Dallas vencer. Então, os 3 jogadores que fizeram 40 pontos nessa primeira semana, só o Tyrese Maxey venceu. E acho que talvez a grande surpresa dessa primeira semana foi o Los Angeles Clippers. O Clippers que perdeu ali o Paul George, né, durante a off-season. Paul George acabou indo para a equipe do Philadelphia 76ers. Está sem o Kawhi Leonard, que está lesionado, uma lesão no joelho desde o final da temporada passada e ainda agora fora por tempo indeterminado. Mas o Clippers perdeu para o Phoenix Suns na prorrogação, 116-113, na abertura ali do Intuit Dome. A equipe perdeu, mas jogou muito bem. E depois venceu o Denver Nuggets e o Golden State Warriors. Então, o Clippers começa sendo uma surpresa, né, desse início de temporada da NBA. E um dos motivos é o pivô Ivica Zubac. O Zubac que vem aproveitando bem esse início de temporada sem o Kawhi Leonard. E ele tem ali média de 22,7 pontos, 14 rebotes, 4,3 assistências por jogo. São todas as melhores marcas da carreira. São só 3 jogos, dificilmente ele deve manter esse nível de exibição. Mas, para quem não sabia, né, quem iria aparecer nesse time do Clippers com a ausência dos 2 principais jogadores, o Zubac mostrou que pode preencher essa lacuna. Além dele, o Norman Powell também ele fez 24,7 pontos e o James Harden com 25 pontos e 11,7 assistências. O Harden ali no modo triplo-duplo novamente nesse início de temporada. Vamos ver até quando que ele vai ficar saudável, até quando ele vai conseguir jogar nesse ritmo, jogando quase 38 minutos por jogo, mas um início promissor de um time que todo mundo colocou, né? Todo mundo imaginava que fosse ficar na parte de baixo ali da Conferência Oeste, e que obviamente é muito cedo, não dá para dizer que o Clippers vai brigar, mas é um início bastante empolgante desse time de Los Angeles, já agora com a sua casa nova, né? Não tá mais na Crypto.com Arena com os Los Angeles Lakers, tá de casa nova, e volta a jogar só na quarta-feira contra o Portland Trail Blazers, e aí tudo indica que o Clippers deva conseguir a primeira vitória da sua história no Intuit Dome. Para finalizar, eu vou trazer aqui os 2 jogos, um que foi a surpresa da semana e o outro que foi a surra da semana. A surpresa foi o Portland Trail Blazers venceu o New Orleans Pelicans por 125-103. Em Portland, obviamente, mas ninguém imagina que um time que está ali se remontando ia conseguir uma vitória contra um Pelicans que muita gente imagina que vai brigar ali por playoff no Oeste. O Pelicans teve ali o McCollum fazendo 27 pontos, o Brandon Ingram fez 14, o Zion fez 14, mas o time não conseguiu vencer. E o Portland teve o Jeremy Grant com 28 pontos e 5 rebotes, o Anthony Simons com 27 pontos e 6 assistências, e o DeAndre Ayton com 17 pontos, 12 rebotes, 6 rebotes ofensivos. Então uma boa apresentação do time do Portland Trail Blazers para ser a surpresa da semana. E a surra da semana foi o Golden State Warriors vencendo o Utah Jazz por 127-86, um Warriors diferente, sem o Klay Thompson, que foi pro Dallas Mavericks, mas que não tá sentindo falta ali do Splash Brother nesse início de temporada. Foram 50 tentativas e 20 acertos nas bolas do perímetro. O Buddy Hield acertou 7 de 9 e fez 27 pontos. O Curry fez 20 pontos nesse jogo. O Tracy Jackson Davis fez 12 pontos e 9 rebotes. A equipe conseguiu, tanto ofensivamente como defensivamente, acabar com o Utah Jazz. O Warriors que depois desse jogo enfrentou o Los Angeles Clippers e teve ali a triste notícia da lesão do Stephen Curry, que torceu o tornozelo esquerdo e que pode perder algumas semanas. Depois da partida, o Steve Kerr disse que foi uma lesão, uma torção leve ou moderada, ainda não tem uma
um prazo de recuperação, mas ele deve ficar de fora de algumas partidas, e aí precisa ver como que o Steve Kerr vai montar esse time, como que o Warriors vai responder à ausência do seu principal jogador. Então é isso, esse foi o primeiro recap semanal da NBA aqui no Jumper Brasil. Faltou alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e aproveita para acessar o jumperbrasil.com.br e ficar por dentro de tudo que acontece na NBA. Até semana que vem.